Boa noite a todas que estão nos acompanhando. Hoje estou aqui para mais um bate-papo entre amigas. Estou aguardando a Karina entrar, ela vai participar também conosco. Eu sou a Viviane Domingues, psicóloga, uma das idealizadoras de Uma Mão Segura a Outra, junto com a Karina. Hoje nós falaremos sobre os filmes, né? E qual é a conexão dos filmes em nossa vida. O que a gente pode aprender com esses filmes? Só estou aguardando a Karina para iniciarmos a live. Oi, Cris. Seja bem-vinda. Muito bem-vinda. Vou falar um pouquinho, aguardar um pouquinho ela chegar. Espero que todos estejam bem. A Karina já chegou. Deixa eu colocar ela aqui na... Esperando. Ai, o Mickey, ele sempre quer participar da nossa live. Ai, meu Deus do céu. Um dia a gente chega lá. A gente ainda chega. Boa noite, Cá. Tudo bem com você? Boa noite, Vi. Tudo jóia com você? Tudo jóia também. Eu já me apresentei. Você gostaria de se apresentar? Com certeza. Eu sou Karina Ruiz, sou hipnoterapeuta, terapeuta integrativa, falo aqui de Barra Bonita, interior de São Paulo. Estamos aqui para mais um bate-papo entre amigas, né, Vi? Sim, mais um bate-papo entre amigas com o tema explorando filmes, autocuidado, autoconhecimento e conexão afetiva através das histórias. Essas histórias que nos emocionam tanto, né, Ká? Sim, e é possível a gente aprender muito, né? É Sim, possível a gente aprender muito. sim. Nós aprendemos com os nossos sentidos, né? Que seria o ouvir, o enxergar, o tato, o paladar, né? Então, todos os nossos sentidos nos auxiliam no nosso aprendizado. E os filmes, a gente tem alguns sentidos aí ativados, né? Que seria o, o enxergar, a audição e, né, a visão, que seria o enxergar. E é muito importante. Eu sou adepta a falar para os meus pacientes assistirem filmes. Quando um tema surge e eu gostaria de elucidar aquele tema, né, para eles sentir maior conexão, eu indico o filme. E para a gente falar sobre o tema, sobre relacionamentos tóxicos, a gente escolheu 3 filmes não, dois filmes e uma série. Eu acho que vai trazer uma conexão maior e também uma ilustração maior do que seria o nosso trabalho. Eu acho que a gente aprende muito, né? Que nem a gente estava conversando, eu me lembrei de uma coisa que meu pai me falava na adolescência, né? Eu gostava de filmes que não me traziam nada de bom, né? Filmes de terror. E aí vale a pena a gente dizer, né? Para quem tem filhos, principalmente, tudo que a gente assiste, mesmo que a gente não esteja, na verdade, prestando atenção. Então, às vezes a gente, né, pais, aqui fugindo um pouco do tema, mas eu acho que é sempre bom a gente falar. Às vezes a gente está assistindo alguma coisa meio pesada, mais para adultos, e as crianças estão por perto, e a gente, não, ele não está prestando atenção. Gente, o subconsciente, como a Vi falou, o subconsciente capta as coisas, as informações do ambiente, através dos nossos 5 sentidos. Então a criança está ouvindo. Então, às vezes, os pais estão lá discutindo, e às vezes eles acham, não, ela não está ouvindo, ela não está entendendo nada. Eles estão percebendo, eles estão escutando, né? Então, assim, é muito importante a gente selecionar o que a gente
assiste. Então, meu pai falava, você tem que assistir coisas que te ensinem alguma coisa, coisas que fazem bem para você. E claro, a gente quando é adolescente, a gente quer contrariar e tal, a gente não entende direito porque os pais estão falando aquilo, né? Mas hoje eu vejo que tem um sentido muito importante, né? Deixa eu só dar um oi aqui para a Angélica, minha amigona. Olha que legal, Ah, né? Angélica. Quando as pessoas entram um pouquinho para. Que legal, é legal, né? A gente ter pessoas queridas aí com a gente, a Cris. Muito bom, muito bom. Então a gente vai A falar um Lu, pouquinho sobre esses filmes, né? Esses aprendizados que a gente tem. Que sim, às vezes a gente parece que está tendo só um lazer, mas de repente sim. caem fichas, até para nós que somos terapeutas. Às vezes a gente está assistindo uma coisa que a gente indicou para alguém, a gente fala, epa, então sempre é tempo da gente se curar. Sim, sim. Alguns filmes que a gente vai indicar aqui pode trazer alguns gatilhos, tá? Até para pessoas que não estão passando por um relacionamento abusivo. Porque são temas e são muito próximos de nós. E pode trazer, sim, alguns gatilhos. O primeiro filme que a gente traz é o Confia em Mim. Confia em Mim é um filme brasileiro. Eu achei ele sensacional, mas também forte, porque dá uma sentimento assim de perseguição, do tipo, será que é verdade? Será que não é? É uma jovem, ela é extremamente talentosa na profissão dela, ela é mestre de cozinha, é mestre de cozinha que fala, chefe? Mestre de cozinha, já estou misturando com mestre de obra, ai que louca. É chefe de cozinha, ela é abusada pelo chefe dela, porque ele que leva o nome em relação aos pratos que ela produz, e depois ela conhece uma pessoa. Essa pessoa parece assim no início da construção da narrativa a pessoa dos sonhos, a pessoa que aposta nela, a pessoa que vai trazer uma esperança, né? Porque ela estava sendo muito abusada pelo chefe dela. E o que acontece no final? Não vou contar spoiler, mas essa pessoa não era tão boazinha assim, né? Ela aplica, infelizmente, um golpe. O final eu não vou contar, mas eu vou contar o meio. Tá no meio esse golpe que ele aplica. Com isso, ela vai, busca a justiça, enfim. Infelizmente, a justiça para estelionatários, ela não vai atrás. Então, ela tem dois golpes. Um golpe que seria o golpe do amor e o golpe financeiro, bem substancial. E foi toda essa trama, né? Então, a pessoa que foi atrás dela percebeu que ela tinha já um relacionamento abusivo com o chefe e ela foi conseguindo entrar na vida dela e como sendo o salvador da vida dela. Só que ele não estava querendo ser o salvador da vida dela, queria ser o salvador da própria vida. Traz alguns gatilhos, porque parece que são questões muito próximas e você fica pensando, será que isso realmente é possível? Será que realmente isso pode acontecer ou não? Tem um pouquinho assim de suspense, mas esse filme é muito interessante, muito interessante. Eu já também indiquei para uma paciente, e o interessante é que ela assistiu com a namorada dela, e a namorada dela, infelizmente, era uma pessoa extremamente abusiva, e, enfim, hoje ela conseguiu sair desse relacionamento, ela está muito melhor, ainda bem,
mas ela traz, esse filme traz alguns gatilhos sim, tá? Mas é interessante a gente assistir. O que que ele traz, né? Quais são as dores que ele trata neste filme? Então, a principal é a autoconfiança, né? Abalada, e a sensação de não ser bom o suficiente para um relacionamento saudável. Ela tinha isso. É interessante, né? Porque no começo, né? Quando surge uma pessoa dessa, e claro, né, gente, tem gente sem caráter nesse mundo. Então, assim, o cara, né, Matheus Solana, né? É, Então, ele surge, né, na vida da pessoa. E aí é incrível, né? Tem gente que já pega realmente os pontos fracos do outro e usa isso, né? Então, ele vai, ele encanta. Gente, eu falo, desconfie, né? A gente precisa aprender com as nossas histórias também. Então, desconfie. Quando tudo estiver muito perfeito, príncipe encantado, observe as atitudes, observe os olhares. A gente percebe muito da pessoa pelo olhar, né? Então, assim, ele vai fazendo as coisas bem devagar e olha só, né? Envolve perdas financeiras. Então, assim, além dele explorar essa questão de insegurança dela, ela realmente não tinha muita autoconfiança. E olha só que interessante, né? Ela já começa com um relacionamento onde ela é explorada, né? Ela não é tão valorizada no trabalho. Então, olha só. Por que será, né, que a gente realmente aceita, mesmo no nosso trabalho, né, um tratamento dessa forma? Aí a gente entra numa questão mais profunda, que envolve realmente o nosso trabalho, que é descobrir a raiz, né? Não é só orientar a pessoa, fazer ela perceber, né, que o relacionamento não tá legal, não tá fazendo mal para ela. Por que ela está no relacionamento assim? Muitas vezes envolve questões lá da infância, questões com os pais, padrões que Sim. ela aprendeu a aceitar. Então, a gente precisa realmente olhar mais a fundo, porque a gente corre um sério risco de repetir isso no próximo relacionamento. E o problema está com a gente não consegue escolher direito. É que nem a Vi fala, as pessoas vão surgir na nossa vida, né? Agora, por que elas vão permanecer ou não? Então, o que a gente acha que a gente merece, né? O que a gente escolhe aceitar e por quê? Será insegurança? Será um sentimento de menos-valia? E é isso que a gente trabalha com a terapia. Então, realmente é um filme que vale a pena assistir, caem muitas fichas, né? Como a gente diz, ou tem muitos gatilhos, né? Mas ensina muito. E que olha só, né? Como você disse, né, Bia? Sua paciente assistiu exatamente com a namorada do lado, que era uma pessoa que realmente não estava fazendo bem para ela. E provavelmente a namorada nem percebeu que ela tinha um comportamento meio parecido, né? Porque geralmente quem machuca o outro não está percebendo, não está se importando. Então é a gente mesmo que tem que dar o ponto final. Sim, é interessante que realmente ela não se percebeu no filme. Primeiro que ela não gostaria que a namorada fosse atendida por mim, né? Ou por qualquer outro profissional da saúde mental. Depois ela falou, até que a sua psicóloga, eu acho interessante, né? Porque tem algumas características de algumas pessoas que são muito similares. E ela tem um arrogo. Quando a gente fala em arrogo, eu estou falando em terapia do esquema, que são formas das pessoas se comportarem e pensarem, são as crenças que eles possuem. Geralmente, quem tem um arrogo tem a questão de grandiosidade, tem uma questão de soberba, que ele é o melhor de todos. Então, ela queria que ela cancelasse, a namorada queria que a minha paciente cancelasse a terapia, porque ela poderia ser a melhor terapeuta da vida dela. Aí ela falou assim, até que a sua psicóloga sabe indicar alguma coisa para você, alguma coisa que preste para a gente assistir. Eu falei, que interessante, né? E aí a gente foi trabalhando essas questões, todas essas questões. Um ponto também a ser observado você não adianta quem está passando por um processo abusivo
a outra pessoa chegar e falar assim, para de ser tonta, você tá nesse relacionamento abusivo. Por quê? Geralmente ela conta para o seu parceiro e o seu parceiro vai desmentir. Então, é muito sutil o trabalho até de amizade. O trabalho de psicólogo nem se fala, mas o trabalho de amizade é muito sutil, porque a pessoa ela não acredita que está passando por um relacionamento abusivo. Parece que é fora, né? Que sempre é o outro, mas comigo nunca vai acontecer. Porque ela está envolvida, né, emocionalmente, né? A gente fica. É aquela frase, né? O amor é cego. Então, assim, conforme a gente vai amadurecendo, né? Por que não dizer envelhecendo, né? A gente vai tendo as nossas experiências e a gente vai ficando mais forte e mais esperto. Então, a gente não fica muito naquele amor romântico, né? Onde a gente precisa ficar. A gente às vezes justifica, né? Atitudes do parceiro e tal. Não, a gente vai abrir os olhos e vai, será que é isso mesmo? Né? Então a gente está aberto para o amor, porém com uma sensatez, né? A gente vai, né? Será que é isso mesmo? Opa! E realmente é o que a gente tem falado muito aqui, né? Perceber se a gente está feliz. Então, se eu estou mais triste do que feliz, por que será? Não é? Se eu estou dando o meu melhor, será que o outro também está dando o melhor dele? Talvez seja um Sim, relacionamento tóxico. sim. Um outro ponto, um outro filme, né? Vamos para outro? Tá. Outra, na verdade, série é o Made. O Made é uma série também bastante intensa, traz alguns gatilhos também, mas eu acredito que passa por muita transformação. O que você achou da série, Cá? Olha, é interessante porque assim, ela tem uma filhinha, né? E isso já muda muito, né, a cena. Porque é muito fácil a gente falar para uma pessoa que talvez muito fácil não, nunca é fácil, na verdade, né? E quando tem uma criança envolvida, aí fica mais difícil ainda. E quando tem a questão financeira envolvida, nossa, então, às vezes, a gente escuta, mesmo que pessoas solteiras, assim, namorando, que não estejam casadas com um parceiro, que se veem numa relação assim, elas trazem muitas vezes a questão financeira, né? Eu não posso largar dele, né? Então, assim, nessa série, ela se vê realmente com a filhinha pequena, não tem o apoio da mãe, não é? A mãe também não consegue apoiá-la. Então, assim, você já vê que é uma família desestruturada, existem já umas questões sistêmicas, então, não é? E quando a gente fala sistêmico, a gente fala de família, né? De padrões adquiridos, de como foi a infância dela, o que ela recebeu dessa mãe, não é? Então, assim, às vezes a gente aceita parceiros tóxicos, parceiros abusivos, por conta do que a gente aprendeu. Então, de repente, é isso que eu mereço, é isso que eu devo aceitar, né? Porque de repente foi mais ou menos uma coisa assim que eu recebi do meu pai, da minha mãe. Então, ela se vê com a menininha dela, sem dinheiro. Então, realmente é fácil. Ai, larga dele e tal. Não é fácil, né? Por isso que muitas vezes a gente precisa de ajuda. E a gente precisa, principalmente, organizar, né? Pensar em ferramentas, como que eu vou sair disso? Então, eu tenho uma questão financeira, uma questão emocional, uma questão física, eu tenho uma casa junto com ele, eu preciso sair desse lugar para onde eu vou. A gente precisa pensar em tudo isso, né? Traçar uma estratégia primeiro, para depois tomar uma atitude. Porque não dá para, eu vou largar dele pronto. Para onde você vai, como você vai se manter, né? Então, tem Sim, tudo até, isso. até porque não mostra em nenhum momento a rede de apoio dela, que seria amizade. Ela não tem amiga nenhuma. Pelo menos não mostra, na série não mostra nenhuma amiga que vai dar o suporte. A mãe também, ela é dependente emocional. Então, ela vai de relacionamento em relacionamento. Não é uma mulher estável que dê para sentir uma segurança, né? Uma segurança afetiva. Nem financeira, nem afetiva, nem financeira da mãe. E ela se vê sozinha. É, é complicado, bem complicado essa situação
dessas mulheres, né, que se vê sozinha. Mas ela percebeu, e é interessante que uma cena aparece ela no fundo do poço, assim, encolhida, uma cena forte, mas a partir dessa cena ela percebe que ela pode ser mais, e ela percebe também porque ela cria uma conexão, uma pessoa que ela vai trabalhar junto. Essa pessoa ajuda ela. Então, é muito importante a gente ter essas conexões, essa rede de apoio. É muito importante e, assim, geralmente, quando você está num relacionamento tóxico, você esquece de todo mundo e esquece das suas amizades, esquece até de quem é você. Mas é importante essas conexões. O que que o filme ele trabalha? Então, ele fala muito sobre os ciclos repetitivos, como a Karina falou, e a reconciliação de reconciliação e ruptura. Sabe aquele relacionamento que parece um ioiô, vai e volta, vai e volta, vai e volta, eternamente? Foi isso que a série retratou. Também uma instabilidade emocional devido a isso, essas tantas idas e vindas do relacionamento, o desgaste da autoestima, ela estava extremamente desgastada na sua autoestima, né? Sentimento de estar presa, de não conseguir, como a Karina falou, de não conseguir, não saber para onde ir, né? Então, a sensação de estar presa neste relacionamento e parecer que eu só tenho isso e eu não consigo escapar, não tem escapatória, não vejo nenhuma luz, nem o túnel, imagina a luz no final do túnel, né? Também a dificuldade em reconhecer e romper com os relacionamentos tóxicos devido a padrões aprendidos e o medo do desconhecido. Esses são os principais pontos dessa série. Eu achei bem interessante, apesar de trazer alguns gatilhos, mas é muito interessante a gente aprender com ela. E o medo do desconhecido, né, muitas vezes faz a gente aceitar uma situação, né? Então, o que vai ser de mim, né, sem esse parceiro? E no caso dela, realmente tem esse agravante, né? Porque como é que eu vou trazer a minha filha comigo? Eu não sei o que vai acontecer. Mas é impressionante, né? É legal a gente perceber que muitas vezes a gente só descobre a nossa força nesse tipo de situação, porque sim, a gente é capaz, a gente é forte, e eu acredito muito assim, sabe, na sabedoria maior, não sei do que vocês acreditam, Deus, a gente não tá sozinha, a gente não tá assim, à mercê, né? Então é impressionante como chega, a solução chega. A gente fala muito, né? Quando a gente trata de física quântica e tal, a gente pensa no caos, né? O caos, às vezes, ele assusta mesmo. Meu Deus, minha vida virou de cabeça para baixo, fui demitida, terminei um relacionamento. Quantas vezes eu vi isso, né? A pessoa ficar assim arrasada, porque o cara traiu, porque o cara fez isso, e de repente, depois surge aquele cara na vida da pessoa, surge um trabalho muito melhor. Então, claro que quando a gente está envolvida nesse caos, nessa coisa, a gente fica sem chão, a gente parece que não vê a luzinha no fim do túnel, né? Por isso que realmente é muito importante a gente ter pessoas que a gente gosta, que gostam da gente por perto, né? Quem tiver a possibilidade de fazer terapia, sempre fazer uma terapia, é um investimento, né? Porque aí a gente não fica com tanto medo, porque o desconhecido, ou seja, o que eu não conheço ainda, pode ser muito melhor do que eu já conheço. Me concorda? Se você já está numa situação que você não está feliz, não está fazendo bem, além do fato, né, nesse caso, nesse relacionamento que a gente está falando da série aí, o que seria dessa criança, dessa menininha, se ela continuasse vendo os pais nessa relação aí, né? Eu lembro que, assim, pelo que eu me lembro, o cara não chegava a agredir fisicamente ela,
Mas, gente, as discussões, o cara tinha questões com álcool. Então, olha só, o que a mãe estava ensinando para a filha sobre relacionamento. Então, olha, filha, é aceitável você ter uma pessoa assim do seu lado, uma pessoa que fala algo com você, que de repente te agride verbalmente porque ele está alcoolizado. Ah, mas quando ele não está alcoolizado, ele é um amor. Gente, olha só, né? Que violência para conosco, para com os nossos filhos. Então, assim, a gente precisa pensar neles também, quando a gente for, se a gente realmente aceitar um relacionamento desses, né? Então, eu acho que é isso. Medo do desconhecido é uma das coisas que faz a pessoa paralisar e aceitar por muito tempo um relacionamento assim, se não até para a vida toda. Mas realmente a gente precisa ter um pouco de esperança, porque às vezes o desconhecido é muito melhor do que aquilo que se apresenta. Com certeza. E ele usava, né, a filha também para ela ficar cada vez mais presa nesse relacionamento. Ele usava a menina. E assim a gente vê isso acontecer no dia a dia, na história de muitas mulheres, infelizmente, acontece. Mas como a série trouxe, existe a possibilidade de transformação, existe a possibilidade de sair deste mundo, né? E conhecer novos mundos. Vamos lá. O terceiro filme que nós preparamos e estamos trazendo aqui é um filme que não trouxe gatinho, é um filme muito gostosinho de assistir, é um filme de transformação. Apesar dele falar também sobre uma relação abusiva, né, a atriz principal, a personagem, na verdade, a personagem principal, ela sofre abuso do marido, da filha e do pai. Ela se sente totalmente abandonada e ela vai atrás de descobrir quem é esse filme chama Em uma Ilha Bem Distante, está no Netflix. É muito interessante, porque aí ela recebe uma herança da mãe dela, para ela, que ela tinha comprado uma terra numa ilha bem distante. Ela mora na Alemanha e a mãe tinha comprado um pedaço de terra na Croácia. Então ela foi encontrar se reconectar com ela, entender também a história da mãe dela e construir uma nova história. É bacana, né? A gente pensar nessa questão do ambiente, né? Às vezes a gente está adoecendo num determinado ambiente. E aí, às vezes a gente encontra a cura só de sair desse ambiente, né? A gente brinca, preciso viajar. Não é só, não é frescura, né? É porque a gente precisa, muitas vezes, se distanciar do ambiente que está adoecendo a gente, das pessoas que estão adoecendo. Você vê nesse caso, né? O marido, a filha, né? O pai. Então, assim, essa mulher, eu me lembro mais ou menos, ela se sentia muito, eu acho que anulada, né? Muitas vezes a gente vai adquirindo crenças, né? De que a gente não é capaz, que a gente é menos, que a gente talvez não seja tão inteligente, né? Que a gente não tenha grandes aptidões. Então, será? Ou será que colocaram na nossa mente subconsciente isso, né? Vai ser devagar mesmo, hein? Mas ela não dá conta disso. Deixa que eu faço para você. Pequenas coisas que a gente vai absorvendo desde lá da infância e depois podem ser reforçadas, por exemplo, por um marido ou mesmo por um filho, né? Então, assim, as pessoas que a gente ama também podem nos adoecer, também podem machucar a gente. E aí você vê, ela foi nessa viagem, ela começou a se autoconhecer. Por isso que não tem como a gente falar sobre relacionamentos sem a gente falar sobre autoconhecimento, né? Então, quando eu me conheço, quando eu sei o meu valor, eu sei do que eu sou capaz, eu sei que eu posso, sim, né? E se eu não, se eu acho que eu preciso melhorar alguma coisa, eu vou atrás de melhorar. Eu posso sempre estudar, eu posso fazer um curso diferente.
Por que não? Todo mundo pode, né? A gente precisa ter mais amor próprio, a gente precisa se acolher mais, se enxergar como a gente realmente é. Não comprar a opinião das pessoas, ainda que sejam pessoas que amam a gente. Sim, sim. O autoconhecimento nesse filme, ele foi do começo ao fim, né? Ela percebeu que não tava muito interessante o relacionamento dela com o marido, as questões com a filha também estavam bem difíceis, e o pai também sempre exigindo dela. E aí ela foi descobrindo, nossa, que incômodo é esse? E ela conseguiu ter uma transformação lindíssima neste filme. Eu super recomendo. Eu recomendo os três que nós trouxemos, apesar dos dois primeiros trazerem bastante gatilhos, mas é interessante para a pessoa também que não está passando por nenhum relacionamento abusivo, mas entender um pouquinho a dor do outro. A gente consegue perceber a dor do outro também assistindo filmes. Neste filme, ele traz também a construção da autoestima, da confiança, né? De uma forma muito positiva e saudável, né? Desenvolve habilidades de comunicação assertiva e eficaz, então ela começa a falar sobre o que ela quer, ela começa a perceber primeiro o que ela gosta, o que ela quer, e ela consegue comunicar sobre o que ela gosta e o que ela quer para as pessoas. E as pessoas começam a respeitar ela por essa mudança. Estabelece-se também limites saudáveis e começa aprendendo a dizer não quando é necessário, que é muito importante, né? O não é a prova de amor mais genuína que um ser humano pode mostrar para o outro, porque mostra o seu amor próprio e mostra o amor para o outro perceber que você tem limites. E isso é fundamental para a construção de qualquer autoestima. E identifica também e rompe com os padrões de relacionamentos tóxicos. O marido dela chega a atrair ela com uma das funcionárias que eles tinham um relacionamento, e ela falou, não, isso eu não quero mais para mim. Apesar de, né, ter um relacionamento, enfim, eu não quero isso mais para mim, eu quero viver a minha vida assim como você viveu a sua. Achei muito, muito, muito interessante. Cultiva relacionamentos saudáveis e significativos, então ela vai conhecendo outras pessoas também nessa caminhada dela de autodescoberta e autoconhecimento, cultivando relacionamentos. Ela chega na Terra e tem uma outra pessoa, então ela vai, né, conhecer essa outra pessoa, e aí eles criam laços também bem fortes e significativos, que ajuda também ela a ter e crescer essa autoestima dela. Recupera também a própria identidade e o senso de valor pessoal, é muito importante. Ela resgata a história da mãe dela e ela começa a entender também que a história da mãe dela tem muita conexão com a própria história dela. Então ela descobre uma mãe que ela não conhecia. É muito interessante resgatar as nossas histórias, resgatar as nossas origens. Às vezes a gente repete padrões, como foi falado anteriormente, mas a gente nem sabe que são padrões. E é importante a gente entender a nossa história. Só entendendo a nossa história, ou a história também dos nossos antepassados, a gente consegue construir novas possibilidades e não repetir erros.
alcança uma vida amorosa equilibrada no final, satisfatória, baseada no respeito mútuo e na felicidade pessoal. Eu achei esse filme, ele, para mim, assim, quando eu vi a sinopse, não prometia nada, mas entregou tudo. Não sei para você, cara. Eu achei muito bonitinho também. Eu gosto muito de filmes assim, né? Onde a mulher, ela resgata, ou melhor, ela, na verdade, ela, muitas vezes ela nem sabe, né? A força que ela tem, o poder que ela tem, né? Quem é a mulher sem o homem? A gente tem muito essa questão de, ai, né? Fulana, casada. Eu acho muito interessante, né? Aqui no interior a gente tem muito isso, né? A fulana de tal pessoa. Então, assim, né? Como se fosse, eu acho interessante. Eu acho que a gente tem que ser a gente, né, inteira, que nem a gente falou na outra live, né? É claro que é muito gostoso a gente ter alguém do lado, mas quem somos nós enquanto indivíduos, né? E você falou a questão do limite, eu acho que isso é uma coisa tão importante, né? Eu tenho até um livro aqui, porque eu tinha muita dificuldade, ainda tenho um pouco, em relação a falar não. Eu acho que chama como falar não, como perder o medo de falar não, como dizer não sem sentir culpa, eu acho que é. Não lembro o autor, eu acho que eu emprestei para algum paciente que eu não estou vendo aqui. Mas olha só que interessante, né? Por que será que a gente às vezes fica com medo de se colocar diante de alguém, principalmente de pessoas que a gente gosta? Né? Então, aí mais uma reflexão para a terapia. Então, será que é medo de perder o amor dessa pessoa? Será que é medo de não ser tão perfeito, tão bonzinho, né? Então, assim, mas observem, né? É o que eu falo com meus pacientes, né? Porque será que eu tenho pacientes parecidos comigo, né? Então, assim, o ar-condicionado está muito gelado, a pessoa olha, eu vejo que tá, né? Mas eu quero que a pessoa fale. Não. E aí, uma vez eu perguntei, eu sempre pergunto, por que você achou, né? Que você achou quando você, não quis falar, não quis incomodar. Eu achei que você ia achar ruim. Então, assim, às vezes, né, os medos são os mais diversos, as coisas que a gente aprendeu, então, a não incomodar, enfim, né? Então, assim, é errado a gente se posicionar, a gente vai ferir o outro. E se a gente fere o outro e a gente é adulto, vamos pensar bem, né? Se o outro se ferir por alguma coisa que a gente fala, que a gente está sentindo, talvez o outro esteja com uma questão da criança ferida dele, né? Se ele não recebe muito bem o que você diz. É claro que tem formas de dizer alguma coisa, né? Mas, gente, se posicionar é tão saudável pra gente, é tão bonito ver. Ontem mesmo eu vi no consultório uma transformação assim que eu fiquei muito orgulhosa, sabe? Depois de uma sessão de hipnose. Então, assim, às vezes a gente tem dificuldade de se posicionar de uma coisa tão simples, né? Vamos supor que você tem um relacionamento e seus pais não aceitem esse relacionamento por algum motivo, né? E você esteja casado com essa pessoa. E de repente nos eventos de família, olha, você vem, mas vem sem tal pessoa, sem fulano, tá? E a pessoa aceitava isso. E aí, de repente, ela conseguiu se posicionar e falar, olha, eu gostaria de ir com o meu parceiro, com a minha parceira, então, se ele não puder estar, se ela não puder estar, eu infelizmente não estarei presente, tudo bem? E, gente, vocês tinham que ver o olhar, o brilho, a felicidade da pessoa por ter se colocado, a gente se sente respeitado, sabe? Então, assim, é aquela coisa, quando eu falo sim para o outro, às vezes eu estou falando não para mim. Então, Sim. sabe, pra que fazer isso com a gente? E aí ela me falou assim, eu achei tão bonitinha. Ela falou assim, ai, Kai, eu lembrei de uma coisa que você sempre fala. A vida, leia-se, os outros vão tratar a gente como a gente se trata. E é a mais pura verdade. Então, né? Trate-se bem, coloque limites, né? Eu falo nas pequenas coisas. A gente não precisa começar com uma coisa muito grande que a gente precisa falar com uma pessoa, uma coisa muito difícil, né?
Às vezes é difícil mesmo, a gente precisa de ajuda, de terapia mesmo. Mas, pequenas coisas. Então, olha, Karina, você pode aumentar um pouquinho a temperatura do ar. Estou com um pouco de frio, sabe? Vai exercitando. E eu falo por mim também. Quantas vezes eu deixei de falar, eu olhava em volta. Por exemplo, uma vez eu fui de carona com uma van, né? Na época eu estava indo para Bauru. Van de estudante, eu era carona. Falei, nossa, quem sou eu para falar do ar? Tava muito frio, mas eu olhava, todo mundo tava numa boa, mas eu tava morrendo de frio, né? Então, assim, poxa, o que de pior pode acontecer? Qual o pior cenário? Eles falaram, olha, Karina, para mim tá bom, né? Você pode, de repente, Uhum. colocar uma blusa? Olha só, a gente vai sobreviver, né? Mas a gente vai se sentir bem com a gente quando a gente fala o que a gente Sim, precisa para o outro. Isso é maravilhoso e sim, muitas vezes, é que nem eu falo para meus pacientes, a maioria das vezes a pessoa vai ter uma reação que você não imagina, uma reação positiva. Nossa, claro, nossa, vamos desligar, vamos. Porque às vezes a outra pessoa estava com a mesma percepção que você e não tinha coragem de falar também. Então, gente, se a sim, gente se respeita, ai meu Deus, é muito bom. E olha só o que a gente está ensinando para os nossos filhos. sim, sim. Se alguém também tiver indicação de filme, seria muito interessante, né? Olha só, foram três filmes, na verdade, dois filmes e uma série, que nos trouxe tanto conteúdo. E assistir isso vai te trazendo lembranças, o que você passou. Olha só a Karina contando sobre, né, o posicionamento, como foi também um processo para ela conseguir se posicionar, né? O quanto foi transformador ela ajudar a paciente dela a se transformar também, a falar, conseguir falar não, a conseguir falar realmente o que estava dentro do coração dela, né? É muito importante. Eu não tenho esse problema. Eu já tive problema com a forma, porque, sabe, uma comunicação muito direta passa o sinal de ser arrogante, prepotente ou alguma coisa nesse sentido. Então, eu fui me lapidando ao longo dos anos para eu conseguir me comunicar melhor com as pessoas, porque a minha comunicação era muito direta. Às vezes eu falava, a pessoa se melindrava, ficava triste comigo, mas eu só queria o melhor para a nossa relação, no meu ver. Só que a pessoa se melindrava. Hoje eu já tenho mais tatos assim para falar, né? Para me posicionar. Eu estou falando isso na parte pessoal. Profissional, é claro que existem todos os limites, e esses limites eu respeito totalmente, mas na área pessoal. E assim, é um aprendizado, é um aprendizado. Entender que sinceridade tem uma linha tênue, bem tênue, com falta de educação e desrespeito, né? Então a gente precisa também, para estar em sociedade, entender essa linha. Foi, foi um aprendizado, foi uma evolução. Então, como todo processo, pode ter sido um pouquinho dolorido, mas foi essencial para eu cultivar, né, tantas amizades que eu tenho na vida. Estamos aqui, né, Cá? É isso aí. E, Depois gente, eu de falo, né? mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Meu Deus. Olha só, né? É possível. E olha que maravilha. Eu sempre falo, né? Que a amizade da Vi, assim como a gente conversou na outra live, né? Algumas pessoas já sabem. Passei por um relacionamento tóxico e a amizade dela foi fundamental. Assim como a minha família, a gente precisa ouvir as pessoas. Claro que a gente tem o nosso bom senso, a gente tem a nossa percepção, mas a gente precisa estar atento aos sinais, né?
E é importantíssimo a gente cultivar realmente essa rede de apoio, né? E como a gente estava falando de comunicação, é muito importante, né? A gente trabalhar isso na gente. Então, você vê, uma tem uma questão em relação a não conseguir falar muitas vezes, né? O que precisa ser falado e tal, o que incomoda. Outra pessoa, de repente, fala, mas fala de uma forma que o outro pode achar que, nossa, né? Foi meio hostil. Mas eu falo que, gente, né, a comunicação, a fala, é uma habilidade que a gente tem, né, que diferencia a gente dos outros animais. Eu acho que a gente peca muito nisso, né? Puxa vida, como a gente. É aquela história, a gente sempre sabe o que a gente falou, a gente nunca sabe o que o outro ouviu, o que o outro entendeu. Então, na dúvida, leia as expressões da pessoa, a linguagem não verbal, né? O nosso corpo fala. Então, você percebeu que a outra pessoa ficou meio assim? Pergunta, você entendeu? Você, né? Por isso que é assim, importante também a gente falar, né? Nessa época que a gente está vivendo, né? De internet e tal. Então, assim, as mensagens, né? As mensagens muitas vezes dão margem, né, para discussão, para mal entendidos. Então, sempre checar com a outra pessoa, não deixar, né, morrer isso de estar com alguém, de marcar um cafezinho com sua amiga, né? Na discussão, se precisar realmente falar alguma coisa séria, para o seu parceiro, para sua parceira, marca. Faz uma coisa presencial. Gente, a gente vê até relacionamentos terminando por mensagem, né? Olha só onde a gente vai parar, né? Então, os emoticons, até os emoticons, né? Outro dia eu estava vendo, eu não lembro, acho que era do psicólogo que eu sigo, né? Ele estava comentando sobre os emoticons. E uma vez eu mandei realmente um pra Vi, ela falou assim, por que você mandou essa carinha, né? Pra mim era uma carinha assim, tipo, despertinha, assim, né? E pra ela, acho que foi o que, Vi, que você entendeu? Eu não lembro, não sei se você lembra disso, que fazia assim, ó, tipo assim, um sarcasmo, não sei o que era. Desprezo, era uma coisa assim. Desprezo, é. Então, olha, É. ainda bem que ela perguntou, por que você mandou essa carinha? Eu falei, é uma carinha tipo assim, né? E olha, para mim era tal coisa. Então, olha só a importância da gente checar a informação, né? E isso aí, já fugindo um pouco do tema, mas não, né? Porque relacionamento. Os nossos filhos, né? Então, assim, será que a criança entendeu o que você falou? Isso eu tenho muitos exemplos, mas assim, cheque, porque existem palavras que eles não compreendem, né? Então a gente fala, nossa, mas que criança, olha, não quer fazer o que eu falei. Às vezes ele não entendeu, e aí eu vou falar de novo. Já contei essa história, mas eu sempre gosto de contar que a mãe de uma amiguinha falou pra mim, né? A gente tava brincando, a minha amiguinha se machucou, e a mãe dela falava assim pra mim, ó, pede perdão. Pede perdão, Karina. Eu ouvi aquilo e falei, mas caramba, pé do quê? Pra mim era pé de perdão, era pé de alguma coisa, pé de laranja. Eu não entendi, então eu ficava olhando pra ela, né? E eu não sabia o que eu tinha que fazer. Porque em casa ela falava desculpa. Se ela tivesse falado, pede desculpa, na hora que ele desculpa. Mas olha só, e aí acho que ela falava, nossa, mas que criança mal educada, né? Não tá querendo pedir desculpa pra amiga, mas eu nunca tinha escutado, talvez, a palavra perdão. Então, olha só, né? Quantas vezes a gente falou uma coisa e o outro não compreendeu, quantas discussões, quantos mal-entendidos a gente podia evitar, né? E a gente pode falar sobre a comunicação não violenta, né? Então, tá com dificuldade de se comunicar? Às vezes a gente tem a impressão que a gente está falando outra língua, né? A gente fala uma coisa e gera uma discussão. Então, eu acho que grande parte dos relacionamentos iriam melhor se a gente conseguisse se comunicar, não rotular o parceiro, a parceira, falar como você se sente, ao invés de jogar na cara do outro, né? Porque é claro que o outro vai ficar na defensiva, não é? Então aí já é uma dica. Então, olha, fulana, eu me senti dessa forma quando aconteceu tal coisa. Então você não chegou, olha, você foi uma grossa, você... Claro que o outro vai querer se defender, vocês não vão chegar a lugar nenhum, não é? Então, assim, hoje em dia a internet tem muito conteúdo sobre isso, né? Então, vamos fazer a nossa parte no relacionamento. Porém, estamos atentas sempre, né? Que a gente esteja sempre atento à atitude do outro, né? Se está fazendo mal para a gente, se a gente não consegue se posicionar, se o outro não aceita o que a gente fala, o que a gente pede, se o outro sempre está muito certo, você sempre está errado, se você é a louca da história,
né? Então, assim, estejamos atentos, porque relacionamento abusivo é difícil de identificar. A gente vê nessas séries, sempre as personagens demoram um pouquinho, elas ficam em dúvida, será que sou eu? Então, assim, é difícil identificar. Contem com psicóloga, contem com terapia, contem com os amigos. E eu costumo falar também que é bom contar com a percepção da mãe, principalmente, né? Parece que mãe sempre sabe. Então, sempre escuta. Escuta, veja se faz sentido, né? Mas sempre fica com o pé atrás. A gente não pode ser tão ingênuo. Não pode mais ser tão ingênuo que a gente se machuca. Sim, sim. E o ideal é realmente ter uma rede de apoio para apoiar. É claro que às vezes você vai estar distante dos seus amigos, dos seus familiares, mas é interessante retomar esse contato, porque é muito dúbio, né? Cá, É, todos os sinais são muito dúbios, porque numa hora tá fantástico e na outra, na mesma, passou uns 10 minutos, é um pesadelo. Qualquer coisa que é falado, qualquer coisa que é feito, aí vira um transtorno muito grande. E é sobre isso que a gente está aqui, né? Uma mão segurando a outra para apoiar todas as mulheres que passam por isso. O primeiro passo, né, é identificar, né? Identificar. Eu penso que o segundo é aceitar. Não é fácil. Não é fácil porque a gente está envolvido emocionalmente, né? E depois a gente precisa saber o que a gente vai fazer com isso, né? Sim, Então, realmente a gente sente, é um golpe, é difícil, afeta a autoestima da gente, afeta a nossa vaidade, né? Muitas vezes a gente fica sem entender, a gente fica achando que faltou alguma coisa na gente, que a gente é inadequado, que a gente podia ter feito diferente, né? Que talvez se a gente tivesse cuidado mais, enfim, sabe, tolerado mais, e por mais que a gente fique justificando as atitudes da outra pessoa, vale a pena a gente enxergar como é, né? Então a gente finge que não tá vendo, a gente ficar justificando, isso só vai prolongar, né, a coisa. Então, realmente a terapia me ajudou demais. Graças a Deus, essa minha amiga aí também me ajudou muito, muito. Não é fácil, não é fácil porque é uma desconstrução, né? A gente passa um tempo sem ter alguém, né? E de repente encontra o príncipe encantado. Não, como assim? Ele não é o príncipe encantado, né? Depois de alguns meses você fala, não, não é, né? Então o cara tira sarro de você, o cara aquele humor, né? Aquela ironia, aquele sarcasmo, te deixa confusa, ativa seus gatilhos de ansiedade. Gente, não, não é. Um relacionamento saudável não é assim, né? E por mais que a gente queira, né, que a gente ache gostoso ter alguém, não vale a pena. A gente merece muito mais do que isso, né? E tudo bem estar sozinha de novo, tá tudo bem. Eu tô muito mais em paz, né? Graças a Deus. Não vou dizer que não foi ruim nos primeiros meses depois, né? De descobrir essas coisas e tal. Mas a gente se levanta, a gente começa a cuidar da gente de novo, sabe? E a gente fica mais esperta. E a gente consegue tocar, a gente consegue sim ir adiante. Né, Vi? É possível, por isso que a gente está aqui, para mostrar para você que é possível e que você não precisa continuar num relacionamento que não está te fazendo bem. Você não isso, precisa de ninguém para ser feliz, né? Você pode ser isso, feliz sozinha. Você pode. Você sim, merece um relacionamento? Sim, um relacionamento sim, saudável, um relacionamento que te faça bem. Não fica sim, aceitando qualquer coisa, não. sim. Como eu sempre falo, você tem que querer, né? Para ter um relacionamento, você tem que querer. Então, você pode querer ter um relacionamento, mas cuidado com precisar deste relacionamento, que é diferente. Eu quero do que eu preciso. É muito diferente, né? O eu quero é a sua vontade. Eu quero ter um relacionamento. Sou um ser
ter uma construção com alguém. Mas, assim, precisar, aí já é um outro ponto, né? Então, assim, estamos já 1 hora falando, espero que vocês tenham gostado da nossa live, né? Espero que nós tenhamos também trazido novas possibilidades de conhecimento sobre o tema. Estamos aqui também, esperamos que vocês coloquem também outros filmes, pode ser outros filmes para a gente, né, discutir da próxima vez. Aceitamos indicações, que é muito importante para o nosso trabalho também. E terminamos por aqui. E terça tem mais live, terça às 9 horas da manhã. A gente espera vocês para mais um bate-papo entre amigas, né? Trazendo sempre um tema aí sobre relacionamento, sobre amor próprio, autoestima. Vai ser bem gostoso. Então a gente conta com vocês semana que vem. Sim, sim. Até terça-feira que vem. Um beijão a todos, um ótimo sábado. Um beijão, Cá. Obrigada aí mais uma vez. Beijo. Bom final de semana para todos. Você também. Beijo.